Você que está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Daiana Daniel, sou advogada e sócia aqui do Daniel e Klafke Advogados. Muito em breve você será atendido ou por mim ou por alguém da nossa equipe. Mas antes, deixa eu lhe explicar com quais benefícios nós trabalhamos aqui. Nosso escritório hoje atua tanto para quem vem buscar atendimento presencial, nós atuamos na cidade de Horizontina, Rio Grande do Sul, quanto para os clientes que nos buscam de forma online, nós atendemos em todo o Brasil. E hoje nós atendemos apenas benefícios do INSS e também para servidores públicos. Benefícios do INSS são as aposentadorias por tempo de contribuição, que ainda me perguntam, tem ainda como aposentar por tempo de contribuição? Tem várias regras, mas ainda tem tempo de contribuição. Doutora, está valendo agricultura? Sim, ainda está valendo agricultura. Para aposentadoria por tempo de contribuição, conta lá a agricultura, no caso, trabalhou na agricultura com os pais, ou você mesmo trabalhou na agricultura, até outubro de 91, apenas você precisa comprovar que você estava na agricultura, seja através da sua matrícula da terra, no caso, ou bloco de produtor rural, ou qualquer outro documento que lhe ligue à agricultura e consiga provar que você era segurado especial. A lei chama o agricultor de segurado especial, até outubro de 91. E também, a partir daí, no caso, se você trabalhou em algum momento com atividade, no caso especial, que seria exposto a algum agente nocivo à sua saúde, sendo ele óleo, graxa, ruído, agente biológico, isso se chama atividade especial, que aumenta o tempo de contribuição para a mulher em 20% e para o homem em 40%. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela ainda existe, no caso. Tivemos aí uma alteração muito severa na lei em 2019, que houve a reforma da Previdência em novembro de 2019, mas ela não extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, ela apenas instituiu novas regras e novo tempo de contribuição. De acordo com aquilo que você tinha até a data daquela lei, você é colocado numa regra de transição. Mas para a contagem de tempo, você vai utilizar aí quem trabalhou na agricultura ou rural, quem trabalhou na atividade especial tem esse acréscimo de 20% para a mulher e 40% para o homem. Soma-se também o período de exército para quem serviu o exército. São todos esses períodos que contam para a sua aposentadoria por tempo de contribuição. É claro que hoje é necessário uma análise antes de entrar com o pedido, é necessário, é imprescindível você fazer um cálculo, ser feito um cálculo e uma análise de todo esse tempo de contribuição que você tem. Porque houveram várias alterações na lei. Então, a gente precisa, antes de dizer para você com quanto tempo você vai se aposentar, qual idade e o valor, preciso fazer uma análise lá com base no CNIS, um documento que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é um extrato que tem no sistema do INSS, que muitas vezes, pessoal, mas muitas vezes mesmo, apresenta erro, o INSS apresenta erro. E aonde que nós, advogados, vamos poder verificar isso? Através da sua carteira de trabalho, documento original, o físico mesmo, os carnês de contribuição, então é importante guardar os carnês de contribuição, aquele laranjadinho, não tem nenhum aqui, mas é aquele carnê laranjadinho. Guardar os documentos referentes a essa agricultura, guardar os documentos referentes a essas atividades especiais. É possível pedir para a empresa, por exemplo, se você trabalhou lá nos anos 90, pedir hoje um PPP? Sim, é possível. O PPP é o documento Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento como se fosse um raio-x com as suas informações daquela empresa, daquelas atividades que você fez, tá? Então, esse documento é imprescindível para somar e analisar a atividade especial. Mas então, essa documentação toda é necessário guardar para confrontar com o que está no sistema do INSS. Então, antes de encaminhar de fato a aposentadoria, a gente faz essa análise minuciosa.
Essa é a aposentadoria por tempo de contribuição, que sim, ainda existe, mas tiveram assim inúmeras regras, muitas alterações e o cálculo para cada pessoa é diferente, tá? Aí temos a aposentadoria do PCD. A aposentadoria do PCD é uma aposentadoria por tempo de contribuição para aquelas pessoas que possuem alguma doença crônica. Mas o que significa isso na prática? Na prática, a aposentadoria do PCD, ela é a melhor renda mensal que a pessoa tem e ela se aposenta antes. Por exemplo, se você tiver uma doença crônica não é necessário algo relacionado a uma invalidez, não, uma doença crônica de saúde. Se você tiver como comprovar que dos últimos 15 anos ou por 15 anos você teve uma doença crônica, nesse caso, você vai ter direito à aposentadoria do PCD. E a depender qual que é o grau dessa doença, ele começa no mínimo, vai para o médio e tem o máximo. E conforme o grau, o teu tempo de contribuição diminui. Por isso, você se aposenta antes. E ela é uma aposentadoria com uma renda mensal melhor que a renda mensal da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas você precisa ter comprovantes dessa doença crônica. Atestados, um exemplo de doença crônica, hipertensão, tá? Então, ou vários outros doenças crônicas que muitas vezes as pessoas nem lembram que elas têm e acabam encaminhando uma aposentadoria por tempo de contribuição com uma renda mensal pior, né, e um tempo de contribuição maior, e elas muitas vezes têm direito a essa aposentadoria do PCD. Por isso, que como eu falava antes, é necessário, antes de encaminhar, avaliar quais são o seu histórico no INSS. Avaliar esse CNIS, as carteiras de trabalho. Eu faço aqui uma entrevista para verificar se enquadra em doença crônica ou não, e também esse cálculo para verificar a renda da aposentadoria por tempo de contribuição para o PCD. O PCD tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição antes e a aposentadoria por idade também antes. A idade diminui porque a aposentadoria por idade, por exemplo, da mulher urbana é 62 anos de idade e da mulher urbana do PCD é os 55 anos de idade. Por isso que essa avaliação é necessária, porque ela pode te dar o direito do benefício muito antes. Então, tem a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria do PCD e a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade tem para os homens, para as mulheres, no caso, a urbana, para a mulher é 62 anos de idade, para o homem é 65 anos de idade. E essa idade mais 15 anos de contribuição. Esses 15 anos de contribuição podem ser urbanos, somente carteira de trabalho e carnê de contribuição, como também pode e muitas vezes acontece das pessoas, principalmente na nossa região, as pessoas trabalharam algum momento na agricultura e aí elas vieram para a cidade, ficaram muito tempo, as mulheres, muito tempo sem contribuir, que acontece muito, e aí elas voltaram a contribuir. Chegou aos 62 anos, ela não tem os 15 anos somente de INSS pago, mas aí ela tem direito a ocupar aquela agricultura e somar o período urbano com o período rural. Esses dois períodos juntos, no caso, somando 15 anos, ela vai ter direito à aposentadoria por idade aos 62 anos. E ela tem o nome de aposentadoria mista ou híbrida, quando soma a agricultura com o período urbano, tanto para homem quanto para mulher. Precisa ter os 15 anos para se aposentar por idade. Só que esses 15 anos podem ser somando a agricultura mais a atividade urbana, tá? Aí temos a aposentadoria por idade do agricultor. A lei chama como segurado especial. Vamos lá. A mulher agricultora é 55 anos de idade. O homem agricultor é os 60 anos de idade. Só que aqui tem um detalhe. Muitas vezes a pessoa trabalhou ao longo da vida dela um pouco na agricultura, um pouco na cidade, né, na atividade urbana, e o que vale mesmo para determinar se você vai se aposentar como agricultora ou agricultor é os últimos anos.
Se a última atividade sua, se aos 55 anos você está na agricultura e você não precisa ser os 15 anos ininterrupto ou os últimos 15 anos. Não, somando-se precisa ser 15 anos e a última atividade precisa ser aos 55 anos, você precisa estar na agricultura, mulher. E o homem aos 60 anos precisa estar na agricultura. A sua última atividade registrada lá com a verificação lá no bloco, ou contrato de arrendamento, ou escritura da terra, a última atividade precisa ser agricultor. Muitas vezes as pessoas vêm assim, mas eu não tenho os 15 anos, os últimos 15 anos não são só de bloco. Mas a pessoa esquece que pode somar. Por exemplo, se aos 50 anos a mulher estava na cidade com carteira assinada e ela foi para a agricultura aos 54 anos e ela prova que aos 55 anos ela era agricultora e fecha esses 15 anos de agricultura, mesmo que de forma escalonada, ela tem direito à aposentadoria por idade aos 55 anos como agricultora, tá? E o homem da mesma forma, só que daí o homem é aos 60 anos. A última atividade precisa ser agricultor. E aí nós temos também os benefícios, o auxílio doença, a aposentadoria, que o auxílio doença, hoje a lei mudou em 2019, é benefício por incapacidade temporária. Mas muita gente conhece como auxílio doença e eu ainda acabo falando auxílio doença. Só mudou o nome. Temos a aposentadoria por invalidez, que também a lei mudou, aposentadoria por incapacidade permanente. Essa aposentadoria mudou radicalmente o cálculo de antes da lei e para agora. Mudou muito e mudou para pior, infelizmente. Para quem se aposentava antes de 2019, o cálculo era a média das melhores contribuições para o INSS. Por exemplo, o INSS faz o cálculo de julho de 94 para cá. Então, a 2019, a média das melhores contribuições pegava 80% das suas melhores contribuições, dispensava 20% e aquela média das melhores contribuições era o valor da sua aposentadoria por invalidez. Hoje o cálculo não é mais assim. Hoje o cálculo é conforme o teu tempo de contribuição e as suas contribuições. No entanto, muitas pessoas acabam ficando com problemas inválidas com pouco tempo de contribuição. Então, isso atinge muito o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Auxílio doença mudou a lei também para o cálculo de como que é feito, mas o benefício mais impactante ainda, no meu ponto de vista, foi a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Mas vamos lá, temos então o auxílio doença, a aposentadoria por invalidez e o auxílio acidente. O auxílio doença, que eu falava antes, ele é temporário. É para quem está precisando do INSS de forma temporária, quem está incapaz para trabalhar de forma temporária. A aposentadoria por invalidez é para quem não tem mais como trabalhar. Essa pessoa não consegue mais. A aposentadoria por invalidez, a pessoa vai se aposentar por invalidez e não pode mais assinar a carteira de trabalho. O auxílio doença, a pessoa vai estar recebendo auxílio doença e não pode continuar trabalhando. O benefício do auxílio doença é temporário. A aposentadoria por invalidez, ela é definitiva. Você aposentou por invalidez, você não pode mais assinar a carteira de trabalho, tá? Aí temos, no meio disso tudo, o auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente é muito pouco conhecido pelos trabalhadores, muito pouco mesmo. Porque o auxílio acidente, ele é para quem sofreu um acidente, seja você trabalhando ou não trabalhando. Por exemplo, estava trabalhando ou estava em casa, sofreu um acidente, ficou com uma sequela, mesmo que mínima, a pessoa se enquadrando lá como sequela, redução da sua capacidade laborativa, ela vai vir a ter direito a receber o auxílio acidente. Esse auxílio acidente, eu até vou deixar separado um vídeo só sobre ele, porque assim, o auxílio acidente, muitas pessoas sofreram, não é só acidente de amputação de membro, é um acidente às vezes com uma sequela mínima, que a pessoa pode trabalhar, mas não da mesma forma como antes. O INSS paga uma indenização, que é 50% do salário de benefício.
Se recebeu auxílio doença, no caso, 50% daquele salário, ela vai receber do dia que ela ficou com a sequela até o dia da sua aposentadoria. E aqui vem um outro detalhe. Para quem está recebendo auxílio acidente, ele soma o benefício do auxílio acidente, soma com a contribuição que você faz trabalhando. Então, futuramente, para uma aposentadoria, ele fica um benefício muito mais vantajoso. O salário de benefício, ele fica muito mais vantajoso. Por quê? O INSS, quando vai fazer o cálculo da sua aposentadoria, digamos que você está, desde 2014, recebendo auxílio acidente. Quando você vai se aposentar, o INSS vai somar aquilo que você contribuiu desde 2014, que você está trabalhando normal e seguiu contribuindo, porque o auxílio acidente você volta a trabalhar e você continua recebendo o benefício, porque você ficou com uma sequela. Você pode trabalhar, você só ficou com uma sequela. Então você está contribuindo, porque você trabalha e faz a contribuição, e você está recebendo o benefício, o auxílio acidente. Essas duas fontes o INSS soma para uma futura aposentadoria. E aí também tem o caso da aposentadoria do PCD, porque o INSS considera essa sequela, se você tem uma sequela, você automaticamente não gosto de usar esse termo, vai precisar passar por perícia, mas é possível de você ser enquadrado como PCD lá na aposentadoria do PCD. E a depender de qual que é o grau da tua sequela, lembra que eu falei que tem o mínimo, tem o médio e tem o máximo. A depender de qual grau você ficar, o tempo de contribuição diminui. Então tem muita gente recebendo auxílio acidente e não tem noção de que ela vai se aposentar muito antes. E também outro detalhe, que mesmo recebendo auxílio acidente, precisa contribuir para o INSS, para que essas duas fontes possam se somar para uma futura aposentadoria. No caso, auxílio acidente, a pessoa precisa estar contribuindo com o INSS no momento do acidente, ou estar desempregado, mas ainda manter o vínculo com o INSS. Algumas categorias não têm direito a receber o auxílio acidente, infelizmente. Eu, como advogada, sou contribuinte individual. Eu não tenho direito a receber o auxílio acidente caso eu venha sofrer um acidente e ficar com uma sequela. O MEI também é contribuinte individual. O MEI não tem direito ao auxílio acidente. E, infelizmente, a lei é dessa maneira. O trabalhador, no caso, quem trabalha com carteira assinada, o agricultor, sendo considerado segurado do INSS, tem direito ao auxílio acidente e tendo ficado aí com essa sequela. Tem muitos casos de pessoas que nos procuram hoje, que a gente vai avaliar para aposentadoria, e eu vejo lá, recebeu um auxílio doença, lá por exemplo, nós estamos em 2026 agora, né? Recebeu um auxílio doença, perdão. Lá em 2020, o que foi que aconteceu aqui? Por qual motivo? Eu machuquei ali, às vezes acontece de machucar um membro do corpo. Voltou a trabalhar com alguma dificuldade? Sim, não consigo trabalhar da mesma forma como eu trabalhava antes. Nesses casos, a pessoa tem direito a receber o auxílio acidente. Tá? E é possível entrar com o pedido mesmo quando esse acidente aconteceu lá atrás. Nós fizemos agora recentemente 2 casos, de 2013 e 2014. Um deles, inclusive, passou direto no INSS sem nem ao menos entrar na justiça. E a pessoa não sabia desse direito. Ela se acidentou, ela ficou com essa redução, ela trabalhava com mais dificuldade, mas conseguia trabalhar. E numa dessas nossas conversas, eu perguntei, fiz as perguntas e ele me disse, não, eu não consigo trabalhar da mesma forma como eu trabalhava antes. E aí a gente reuniu a documentação, entramos com o pedido, mas aí a documentação precisa ser a documentação correta e o pedido certo. Porque se entrar com o pedido errado, corre o grande risco de perder todo o atrasado. E o INSS não solicita documento, precisa ser a documentação correta. E aí, no caso, bem jovem, o cliente era bem jovem. Ele já está recebendo, já recebeu o retroativo e a aposentadoria dele vai adiantar em pelo menos 12 anos. E ele vai se aposentar com uma renda muito melhor, porque além do acidente, ele também tem outros problemas de saúde, doenças crônicas. E são situações que muitas pessoas desconhecem e só ficam sabendo quando a gente vai fazer essa avaliação completa.
em toda a sua vida contributiva, esse histórico lá do INSS. Por isso que é importante, muito importante, sempre procurar a orientação adequada do profissional que atua apenas na área previdenciária, quem seja especialista, porque as leis do INSS, elas mudam e muito. Nós aqui do escritório, assim, ó, é incontável de quantos cursos que a gente faz por ano, porque precisa estar muito atualizado. As leis, elas mudam, o INSS muda a instrução deles interna a todo momento. Então, sempre que procurar informação, procura com um profissional que está devidamente atualizado. Hoje as coisas mudaram e muito. Tem mais benefícios, mas eu vou deixar para outro vídeo.